Pensem comigo numa coisa. Quando um jovem comete um erro, qual deveria ser a resposta da sociedade? É uma pergunta bem difícil, né? No Brasil, existe uma tentativa de resposta bem estruturada e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. O Plano Individual de Atendimento, mais conhecido como o PIA. E para começar essa conversa, nada melhor do que essa frase do Almir Sater e do Renato Teixeira, né? Ela já dá o tom de tudo. No fim das contas, a gente está falando sobre o potencial que cada pessoa tem de reescrever a própria história. E aí a gente chega nesse dilema central. O caminho é o da punição ou é o de ajudar a construir algo novo? E olha, isso aqui não é só filosofia não. Essa escolha molda leis, práticas e, o mais importante, o futuro de muita gente. Vamos ver como o Brasil tenta equilibrar essa balança. Então, vamos mergulhar um pouco nesse contexto. Para entender a solução, que é o PIA, primeiro a gente precisa entender o cenário. E não estamos falando de números frios, mas sim de jovens que estão, literalmente, numa encruzilhada da vida. E o próprio guia oficial do governo sobre o assunto já diz logo de cara: o ponto de partida, muitas vezes, não é o ato em si, mas as circunstâncias que levaram até ele. Estamos falando de vidas atravessadas pela exclusão, pela desigualdade, por questões que são muito maiores do que uma escolha individual. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental para a gente entender a mudança de mentalidade. A troca da palavra menor, que era supercarregada de preconceito, por adolescente. Pode parecer só um detalhe, mas não é. É uma mudança filosófica gigantesca que para de rotular e passa a reconhecer a pessoa como um sujeito de direitos. É justamente essa mudança de perspectiva que nos traz para o coração da nossa análise de hoje, o Plano Individual de Atendimento, o PIA. E a ideia aqui é que ele não seja só um documento, mas sim um verdadeiro plano para um futuro diferente. Tá, mas afinal, o que é o PIA? Basicamente é um plano estratégico, previsto em lei. Mas aqui está o pulo do gato, a palavra-chave de tudo. As atividades são desenvolvidas com o adolescente e não para ele. Parece pouco, mas faz toda a diferença do mundo. É sobre colaboração, não poluição. E para a gente ver que isso é levado a sério, dá uma olhada. Existe um guia técnico completo do governo federal sobre como construir o PIA. Isso mostra que ele não é uma ideia solta, mas um pilar da política de socioeducação no país. E isso aqui é a alma do negócio. O plano não pode ser um formulário padrão, um copia e cola. Para funcionar de verdade, ele precisa nascer das palavras, dos desejos e, por que não, dos sonhos daquele adolescente específico. É uma ferramenta viva que se molda a cada pessoa. Beleza, a ideia é ótima, mas como isso funciona na prática? Como é que se constrói esse plano a 4, 6, 10 mãos? A força do PIA está exatamente aí, no seu processo de construção, que é para ser totalmente colaborativo. O processo todo é bem pensado, sabe? Ele é dividido em 5 etapas. Começa com a acolhida, que é esse primeiro contato mais humano. Depois vem a análise da situação, o planejamento em si, o monitoramento para ver se as coisas estão andando e, por fim, a avaliação. É um ciclo contínuo, sempre em movimento. E quem participa disso tudo? É só o jovem e um técnico? De jeito nenhum. A ideia é envolver uma rede inteira. O próprio adolescente, claro, a família, a equipe da assistência social, a comunidade, a escola, a saúde, até o sistema de justiça entra nessa. É um esforço coletivo. Bom, mas a gente sabe que na teoria tudo costuma ser mais bonito, né? No mundo real, um plano tão ambicioso como esse encontra muitos desafios. A distância entre a intenção e a prática pode ser bem grande. E aqui a gente vê as duas faces da moeda. De um lado, o PIA pode virar só mais um papel, um instrumento de controlo, um muro de burocracia. Mas do outro lado está o seu verdadeiro propósito: ser uma ponte, uma ferramenta de transformação que abre caminhos para o futuro. Agora se preparem para uma reflexão bem forte que o próprio material de orientação traz. O PIA não fala só sobre o adolescente, ele fala, e muito, sobre o profissional que está ali do lado. Ele é um espelho da abordagem, da visão de mundo e da capacidade de escuta de quem o elabora. E isso nos leva a uma pergunta inevitável e bem séria, que o guia também provoca. Se o profissional não estiver atento aos seus próprios preconceitos, será que o plano vai realmente ajudar? A eficácia do PIA depende diretamente da criação de um espaço de confiança, totalmente focado no potencial daquele jovem. Então, para a gente fechar nosso raciocínio, vamos voltar à grande visão por trás de tudo isso. No fim do dia, para que serve o PIA? Qual é o seu objetivo final? A filosofia é de uma simplicidade genial. É uma mudança de foco.
A ideia é pegar o ato infracional, o erro, e colocá-lo entre parênteses por um momento. E a partir daí, focar na pessoa que está ali na frente, em tudo o que ela é e pode vir a ser. E terminamos com essa frase, que é a mais poderosa de todas. Ela não veio de um teórico nem de um juiz. Veio de um jovem que passou pelo sistema e ajudou a construir o guia. E ela resume tudo. No fundo, o plano individual de atendimento não é sobre gerir um problema. É sobre criar um espaço. Um espaço para o sonho. E isso, com certeza, nos faz pensar muito sobre o que a gente entende por justiça e por segunda chance.